78 Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 386 Uma luta feroz contra Megatron. Autor, voando sozinho. Tradutor, Endless Fantasy. Nuble na voz. Recomendo que vocês ouçam o vídeo na velocidade 1.25x. Esse capítulo veio de novelfull.net. Não se esqueça de conferir o site. Nenhum de vocês merece tomar posse deste mundo. Megatron lançou outro ataque e cortou Zhang Yang. Eu proclamo que este mundo será governado por nós. Nunca pensei que esse chefe mecânico teria uma ambição tão grande em seu cérebro mecânico. An Shui provocou. Claro, todo mundo deve ter um sonho. Suspiro. O Gordo An suspirou. Quando meu sonhinho vai se realizar? Zhang Yang sorriu e disse. Gordo, você está tão ansioso para se casar com Xiao Wei, hein? Ela ainda não se formou na universidade. Calme seus ânimos. Xiao Wei é boa em tudo, mas é muito rígida comigo. O Gordo An suspirou repetidas vezes. A culpa é minha, pois tive o impulso de confessar algo que aconteceu antes. Então, ela ficou preocupada e liga para o telefone fixo toda hora para checar como eu estou. E se eu não atender em até 3 toques, ela termina comigo. Suspiro. Agora até tenho medo de ir ao banheiro. Como ontem, saí correndo do vaso para uma ligação e nem limpei meu bumbum. Felizmente não tinha mais ninguém na minha casa. Caso contrário, as pessoas teriam visto meu nu. Ei! Todas as garotas cobriram o nariz e a boca com as mãos. Nesse momento, os capangas avançaram contra eles como uma onda gigante, mas Zhang Yang já estava preparado e os esperava. Zhang Yang lançou onda de explosão. Menos 1,228. Menos 1,228. De repente, inúmeros textos de dano menos 1000 flutuaram entre os lacaios, e um após o outro de lacaios substituíram os que foram derrotados. Espada do Devorador Purificador exibiu o efeito especial da espada enigmática sombria, como um bebê recém-nascido. Portanto, a cena era como fogos de artifício, com textos de danos deslumbrantes. Como requisito de nível da espada do Devorador Purificador, era nível 90. Isso significava que a chance de 2% de ativar o efeito especial só diminuiria depois que Zhang Yang atingisse o nível 110. Além disso, o Wei Yanger também forneceu uma aura de força durante a batalha, e 8% de força não parecia muito, mas na verdade aumentou o atributo de força de Zhang Yang em 100 pontos, e isso foi um aumento permanente de força. Por outro lado, se Sonho Perdido ativasse ataques críticos, então o efeito especial de Canção da Vitória seria ativado, o que também aumentaria mais 300 pontos no atributo de força. Varredura horizontal. Menos 7,924. Menos 8,243. Menos 8,721. Uma série de textos de dano menos 7.900 flutuou entre os lacaios mais uma vez, dentro do alcance dos golpes de espada de Zhang Yang. Muitos lacaios gritaram instantaneamente de dor e caíram derrotados. Mas eles nunca largaram nenhum equipamento e apenas distribuíram igualmente 850 pontos de experiência para todos. Varredura horizontal também ativou imediatamente o efeito especial de Espada do Devorador Purificador, de clonar os ataques. Os textos de dano flutuavam entre os lacaios repetidas vezes. Zhang Yang então invocou Servo Devastador, e assim que esse enorme sujeito apareceu, soltou um rugido estrondoso, e ambos os braços bateram no chão e então começaram a bater continuamente com os dois braços. Ataque Tremor, ativado. Menos 1,980. Menos 1,980. Golpe Tremor, era uma habilidade de área aterrorizante, pois causava 10.000 de dano básico em 10 segundos. Após 3 rodadas de ataques, pelo menos centenas de capangas foram mortos instantaneamente, e essa cena deixou An Shui e os demais estupefactos. Embora eu já tenha visto isso muitas vezes, esse dano é grande demais. Peço fortemente que enfraqueçam isso, senão nossas classes de atacantes puros vão ficar sem graça. Sonho Perdido balançou a cabeça enquanto dizia. Endless Starlit riu feliz e disse, agora você sabe que tanques podem ser bem capazes, né? PFFT, não é você que lança ataques tão poderosos. Fantasy Sweetheart franziu os lábios ao dizer. Irmã bonita Fantasy, você está errada ao dizer isso. Chefe Zhang e eu estamos sempre unidos, nossas almas estão eternamente unidas e batem como uma só. Portanto, não há diferença entre nossos dois ataques. Endless Starlit disse sem vergonha. De repente,
Todas as garotas olharam juntas para Zhang Yang. Zhang Yang rapidamente levantou as mãos e disse: "Eu nem conheço essa pessoa." Inglês Starlight sorriu timidamente e disse: "Irmão Yu, você esqueceu a pequena estrela no belo lago da Ming?" Todos caíram na risada. Antes que todos os lacaios fossem eliminados, o grupo não conseguiu atacar o chefe. Então, todos eles lançaram habilidades de área para matar todos os lacaios ferozmente. Milhares de lacaios foram indecentemente massacrados pelo forte poder de fogo dos membros do grupo, especialmente a Espada do Devorador Purificador, de Zhang Yang. 4 minutos depois, todos os lacaios estavam quase aniquilados. Malditos terráqueos, parem! Megatron rugiu repetidas vezes, estendeu o braço esquerdo, e um canhão mágico imediatamente se desdobrou de seu braço, e uma luz branca piscou no cano do canhão, aumentando gradualmente de tamanho. Uma barra de conjuração apareceu no topo da cabeça do chefe, arma de fogo mágica. Tempo de lançamento, 3 segundos. Zhang Yang gritou rapidamente: "Pessoal, afastem-se de mim. Pelo menos 10 metros, não, pelo menos 20 metros." O servo mecânico era como um castelo móvel, e aquela arma mágica era um canhão mágico, em miniatura. Assim, Zhang Yang acreditava que o poder dessa arma mágica quase poderia eliminar qualquer jogador comum, e que ele conseguiria resistir. Sun Xiu e os outros foram espertos o suficiente. Todos imediatamente ficaram longe de Zhang Yang. SHHH. 3 segundos depois, um raio de luz brilhante do cano da arma mágica de Megatron disparou em direção a Zhang Yang. Bang. Menos a 30,170. Menos 40,000. 2 textos de dano imediatamente flutuaram sobre as cabeças de Zhang Yang e da tartaruga mítica, respectivamente. Zhang Yang não conseguiu desviar, pois já estava travado como alvo pelo chefe. Quanto à tartaruga mítica que se move lentamente, ela não teve chance desde o início. Como esperado, esse ataque do chefe foi uma área de efeito e a área de cobertura da arma mágica era cerca de 10x10 metros ao redor do alvo principal, e o dano básico chegou à assustadora quantidade de 40.000 de dano. Esse tipo de dano alto só poderia ser suportado por um tanque com o melhor equipamento. Se fossem outros atacantes, só poderiam usar habilidades de sobrevivência. Droga, esse é o poder de um chefe Violeta Platina. Isso é ridículo. Todos exclamaram enquanto os chefes Violeta Platinum que enfrentavam geralmente causavam cerca de 20.000 de dano básico. Não. Todos vocês, olhem para o valor de defesa do chefe. Zhang Yang disse de repente. Caiu de 3.000 para 0. O que está acontecendo? Sonho Perdido deu um tapa na coxa dele e disse: "Ah, entendi. Nos filmes de ficção científica, se uma nave de guerra espacial quer lançar a arma principal, é necessário retirar toda a energia ao seu redor, inclusive a energia do escudo. Assim, a arma mágica do chefe causaria alto dano ao inimigo, enquanto ao mesmo tempo, o chefe também se machucaria. Embora o dano da arma mágica seja extremamente poderoso, o valor de defesa do chefe também caiu drasticamente." Todos concordaram e acharam essa explicação lógica. Como o chefe não tinha valor de defesa naquele momento, todos rapidamente lançaram ataques vigorosos contra ele. O valor 0 de defesa do chefe deu vantagem aos atacantes do tipo físico. Dentro do grupo de Zhang Yang, exceto da Fodil e da Hydreion, o resto dos atacantes eram todos atacantes do tipo físico. De repente, o poder de ataque do grupo disparou. No entanto, esse bom momento não duraria muito, pois o chefe recuperava 100 de valor de defesa a cada 2 segundos. O chefe se recuperava lentamente para 500, 1.000, 2.000 até que sua barra de defesa estivesse cheia, que era 3.000. Isso era apenas em teoria, já que, na verdade, metade do valor de defesa do chefe já estava enfraquecida por 5 pilhas de defesa aleijada. 1 minuto depois, o valor defensivo de Megatron se recuperou ao máximo, e ele esticou o braço esquerdo mais uma vez. Aquela arma mágica apontou para Zhang Yang. "Saiam da frente." Todos fugiram. Bang! Um raio de luz brilhante saiu do focinho. Zhang Yang e a tartaruga mítica foram imediatamente feridos pelo grande dano. A arma mágica do chefe era extremamente poderosa. Se fosse outro tanque com equipamento ruim, eles teriam sido mortos com um golpe só. Mas Zhang Yang tinha cerca de 80.000 HP e esses valores de dano de 30.000 não conseguiam nem reduzir metade do HP dele. Por outro lado,
O valor de defesa de Megatron caiu drasticamente após lançar o ataque de arma de fogo mágica. Na primeira vez, ninguém estava pronto, mas dessa vez todos estavam prontos e imediatamente beberam uma poção de poder e lançaram ataques loucos contra Megatron. O chefe aumentou seu próprio poder de ataque, mas ao mesmo tempo, o chefe também enfraqueceu sua defesa. Por outro lado, isso ajudou o grupo a aumentar o poder de ataque também. Depois dos debuffs de defesa aleijada, ele tinha apenas 750 de defesa, o que na verdade era parecido com o chefe amarelo dourado. Eu sou Megatron, sou invencível. O chefe uivou furioso, e de repente abaixou o corpo e bateu no chão loucamente com os dois braços. Ding! Megatron usou ataque e tremor. Bang! 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 De repente, o chão parecia um tapete tremendo, e o grupo parecia estar em uma balsa sendo continuamente balançada por ondas enormes. As pedras estavam todas quebradas, e as pedras quebradas os atingiam como balas. Menos 14,820. Menos 14,940. Menos 14,780. Zhang Yang e os outros foram atingidos com valores de dano enormes. Além disso, o chão trêmulo fazia com que eles tropeçassem bêbados, portanto, não podiam lançar curas e ataques. Nesses 10 segundos, todos tropeçaram continuamente e lutaram para se equilibrar. Felizmente, o dano foi uma vez fora, caso contrário, 15.000 de danos por segundo poderiam realmente aniquilá-los diretamente. Megatron atacou Zhang Yang loucamente, e como o Zhang Yang só foi fortalecido com duas habilidades, regeneração, perdeu um total de 50.000 HP. Também naquele momento, o valor de defesa de Megatron havia sido recuperado para 3.000, e a arma de fogo mágica também começou a carregar. Zhang Yang amaldiçoou o chefe e ativou sua muralha de escudo, enquanto ao mesmo tempo também comandava que a tartaruga mítica iniciasse a defesa da carapaça da tartaruga. Menos 6,170. Menos 4,000. Uma luz brilhante emergiu do cano de arma mágica, e Zhang Yang recebeu apenas 6.000 de dano, enquanto a tartaruga mítica era ainda mais poderosa, com sua defesa de carcaça de tartaruga, resistindo ao dano em até 90%. Portanto, a tartaruga mítica recebeu apenas 4.000 de dano. Finalmente, 10 segundos se passaram. Todos se levantaram e começaram a atacar, lançando curas e conjurando. Pequena Yang, o golpe tremor do chefe é muito mais poderoso que seu servo robô. Besteira, um é chefe e o outro servo, o que acha? Depois de passar pelo combo de Megatron, a barra de HP de Megatron foi reduzida para 50%. Agora, o grupo já havia descoberto os padrões de ataque dos chefes, então sabiam quando atacar e quando desviar. Como resultado, agora eles tinham uma vida fácil. Desde que você consiga antecipar o padrão de ataque de um chefe, ele pode ser derrotado com facilidade. O mesmo vale para os chefes de mundo aberto e superpoderosos. 40%, 30%, 20%. O poderoso dano de Megatron quase havia chegado ao fim. Embora o dano de Megatron ainda fosse bastante forte, Zhang Yang ainda era invencível diante de Megatron. Os ataques inúteis de Megatron só seriam completamente neutralizados por Enshu e Fantasy e Eteart. 10%. Desgraçado, malditos terráqueos, eu quero matar todos vocês. Preciso matar todos vocês. Megatron rugiu alto e lançou o segundo ataque tremor. Esse também foi o último modo fúria do chefe. Eles passaram pelo ataque do chefe com facilidade. Depois disso, eles iam reivindicar a vitória. 3%, 2%, 1%. Bang! O enorme corpo mecânico de Megatron caiu derrotado, e então inúmeras faíscas saíram de seu corpo, causando alguns sons de explosão. Finalmente derrotei o chefe. Zhang Yang caminhou até o corpo do chefe e pegou um fragmento metálico prateado brilhante e um bloco de metal em forma de cubo maior que seu cérebro. Ding! Você obteve um item, fragmento de chave dimensional 6. Zhang Yang ficou com o sexto fragmento, mas aquele bloco de metal em forma de cubo era impossível de saquear, e na verdade tinha uma barra de HP, Allspark, ferramenta, nível, 1 HP, 50 defesa, 0 nota, um milagre criado por um antigo grande deus que pode criar vidas mecânicas. Infelizmente, os jogadores não conseguiram usar Allspark. Zhang Yang achou uma pena não poder usar o Allspark,
e com o coração pesado, ergueu sua espada do Devorador Purificador, e a desceu sobre o Allspark. Menos 4,134. Instantaneamente, como um composto de sódio reagindo com água, o Allspark então se acendeu com uma luz forte e iluminou o ar. Esse processo durou cerca de 10 segundos e, quando a chama foi extinta, o Allspark ficou apenas com um fragmento do tamanho de um dedo mindinho. Zhang Yang ficou sem palavras, pois parecia estar tendo um destino sem fim com fragmentos. Jing, você completou uma missão, destruir Allspark. Obtivemos 5 milhões de pontos de experiência. Jing, você completou com sucesso a missão secundária. Por favor, pegue sua recompensa. Hein? Os olhos de Zhang Yang brilharam e pegou Allspark do fragmento. Esse item só poderia ser usado depois de ser quebrado em escória. Fragmento de Allspark. Ferramenta. Use. Crie servos mecânicos de elite nível 85 para ajudar a proteger seu território. Você deve ter um território, ou sua guilda deve ter um território. Caso contrário, se você invocar o servo mecânico, ele desaparecerá automaticamente após 5 minutos. Servos mecânicos podem proteger permanentemente o território, mas não podem ser ressuscitados após a morte e só podem estar ativos dentro de um alcance de 1 quilômetro de um território. O número de servos mecânicos que esse território pode acomodar é decidido pelo nível de defesa da cidade. Defesa de cidade nível 1, 100. Defesa de cidade nível 2, 500. Defesa de cidade nível 3, 1000. Defesa de cidade nível 4, 2000. Defesa de cidade nível 5, 5000. Tempo de recarga, 1 hora. Requisito de nível, 80 amarrados. Zhang Yang ficou atônito. Morpeg, Legendary Guardiã capítulo 387, Espírito da Chama. Como a caverna de mineração vinha fornecendo vários tipos diferentes de minério de mineração, o Castelo da Tempestade já havia sido construído até a defesa da cidade de nível 2 e eles estavam quase chegando à defesa de cidade de nível 3. Em outras palavras, a quantidade total de servos mecânicos que o Castelo da Tempestade poderia acomodar seria de até 1000. Eram 1000 elites de nível 85. Com a ajuda dos jogadores, caso houvesse outro ataque de monstros, Zhang Yang estava confiante de que poderia facilmente defender o Castelo Tempestade contra um ataque de monstros. Tanque de novato, você conseguiu algum item bom? Você está sorrindo tão apertado que seus olhos desapareceram. Wei Yan disse docemente. É tão ruim assim? Zhang Yang sorriu ao perguntar. Sim. Sim. Wei Yan assentiu repetidas vezes. Zhang Yang então postou a descrição do fragmento do Allspark no canal do partido, e todos ficaram admirando para ele. Meu Deus, nosso Castelo da Tempestade vai atingir o nível 3 de defesa da cidade. Seria possível acomodar 1000 robôs? Se outras guildas quiserem atacar nosso território, não consigo imaginar as expressões deles quando virem nossos robôs de elite. A hectares. Deve ser bem interessante. Todos riam alegremente, enquanto Wei Yan estava mais interessado no saque do chefe. Portanto, ela correu rapidamente e pegou um saque. Guarda-mãos do Titã, violeta platina, armadura pesada, defesa, mais 80 vitalidade, mais 564 força, mais 378 destreza, mais 161 requisito da classe. Berserker requisito de nível, 80 conjunto de armadura Titã, 18, 3 peças. Aumenta seu atributo de força em 500 pontos. 5 peças. Reduz o tempo de recarga AD, Tornado Cleave, em 1 segundo. 8 peças. Cada vez que você acerta um alvo, há 1% de chance de adquirir a bênção de Titã, causando dano sério ao alvo. Zhang Yang ficou muito animado ao ver guardas de mão Titã, mas ao ler mais detalhes do equipamento, quase desabou. Pois era o conjunto de armadura dos Titãs para Berserkers. Esses desenvolvedores eram bem preguiçosos, nem se deram ao trabalho de mudar o nome do conjunto de armadura. Sem dúvida, esse equipamento iria para Wei Yan. A pequena pirralha estava extremamente feliz, e seus lindos olhos viraram luas crescentes enquanto ela sorria. Martelo destemido, violeta platina, martelo de uma mão, ataque com arma, 1305 a 1705 intervalo de ataque, 2,8 segundos DPS. 538 equipamento. Após acertar o alvo com sucesso, há 1% de chance de recuperar 500 HP. Requisito de nível,
80. Esse martelo podia ser usado por guardiões, defensores e bandidos, mas defensores tinham maestria em Maka. Por outro lado, não havia bandidos no grupo, e Zhang Yang já possuía a espada do Devorador Purificador. Portanto, esse martelo era o que mais se adequava a inglês Starlight, bandeira da luta corajosa, violeta platina, acessório, usar, aumenta seu atributo de força em 1000 pontos. Dura 15 segundos. Tempo de recarga, 3 minutos. Requisito de nível, 80 UAU. É meu. É meu. Wei Yanger sorriu ainda mais feliz. Hoje deve ser o dia da colheita. Certamente, o acessório que aumenta o atributo força deveria ser priorizado para berserkers. Por isso, Wei Yanger recebeu feliz a bandeira da luta corajosa. O saque do chefe ficou com apenas 6 peças de equipamento amarelo ouro e, após distribuir 2 peças de equipamentos amarelo ourado, o restante foi entregue a Zhang Yang para vender na pequena loja de mercadorias. Vamos voltar para a cidade. Vamos voltar para a cidade. Wei Yanger mal podia esperar para que seu equipamento e armas fossem identificados, e claro, ela queria que Zhang Yang pagasse por ela. Todos não conseguiram sair dessa caverna, portanto, arrancaram pergaminhos de teletransporte e retornaram ao castelo de Jade Branca. A pequena pirralha arrastou Zhang Yang até o identificador do item para identificar seus guarda-mãos titã. Depois disso, Zhang Yang foi à sua pequena loja de mercadorias para colocar os equipamentos que tinham acabado de saquear para venda. Em seguida, Zhang Yang foi à casa de leilões buscar alguns bons itens, pois isso também era um de seus interesses. Vamos dar uma olhada nisso. Muitos vendedores ambulantes estavam perto da entrada de uma casa de leilões e, obviamente, essas pessoas não estavam dispostas a ser enganadas com a taxa de 20% da transação pela casa de leilões, por isso escolheram vender fora da casa de leilões. Além disso, não havia lugar melhor do que pedalar fora da casa de leilões. Havia alguns bons itens à venda lá, e também alguns equipamentos amarelo-dourado. Infelizmente, Zhang Yang já tinha muito equipamento e só se interessava por livros de habilidades e receitas. Ei, irmão, não olhe para esse equipamento amarelo-dourado, você não pode pagar. Vem aqui, veja o equipamento nível 70 cinza prateado, eles são bons e baratos. Deixe-me ser franco, você não tem muitas chances de lutar contra chefes, então é inútil equipar todo o equipamento amarelo-dourado. Equipamentos cinza prateados seriam melhores, pois são acessíveis e atendem ao seu requisito de subir níveis. Quando Zhang Yang estava curiosando, aquele vendedor ambulante tomou a iniciativa de conversar com Zhang Yang. Inicialmente, Zhang Yang não percebeu quem era o vendedor ambulante. Quando olhou para o vendedor ambulante, ele era um bandido orc, equipado com equipamentos sem graça. Ele usava um chapéu de armadura de tecido, botas pesadas e segurava um bastão escarlate. De fato, bandidos podiam usar armaduras de tecido, mas armaduras de tecido não aumentavam atributos de força e destreza. Portanto, seria inútil usar armadura de tecido. Da mesma forma, bandidos podiam usar armaduras pesadas, mas armaduras pesadas não adicionavam atributos aos bandidos. O mesmo valia para o cajado. Bandidos podiam equipar cajados, mas o cajado não adicionava atributos de dano a um bandido. Resumindo, esse bandido era ou estava apenas trollando. No entanto, o chapéu de armadura de tecido, as botas pesadas e o bastão escarlate que o bandido orco usava e segurava eram todos de grau amarelo-dourado. Além disso, esses eram todos os equipamentos de topo na fase atual, sendo o equipamento violete platino um equipamento de luxo. Canhão grande, nível 76, masculino, bandido orc. Esse bandido orc merecia o nome de Grande Canhão, pois era bom em exagerar o equipamento e criticou Zhang Yang quando ele viu Zhang Yang pela primeira vez. No entanto, ele estava certo, pois jogadores comuns realmente precisavam apenas de equipamentos cinza prateado para cumprir a exigência de subir de nível, e jogadores comuns dificilmente enfrentavam chefes. Mas esse bandido orc gostava de falar mal e ofender facilmente as pessoas. Zhang Yang não o incomodava muito. Zhang Yang também escondeu seu perfil, pois não queria que as pessoas o reconhecessem para evitar problemas. Por causa disso, alguns sujeitos arrogantes costumavam se exibir ao redor dele. Big Cannon continuou ao ver Zhang Yang sorrir para ele. Irmão, qual é o seu nível agora? Não se preocupe, aqui tenho equipamentos do nível 20 ao 70 e eles definitivamente vão atender ao seu requisito.
Olhe para mim. Estou usando todo o equipamento amarelo dourado. Estou estiloso, né? É mais do que só legal. Foi realmente convulsão. Zhang Yang riu e disse: não me interesso por equipamentos. Me mostre alguns livros de habilidades e receitas. Zhang Yang estava esperando impacientemente pela receita da poção zumbi, pois não conseguiu encontrá-la, e até agora nunca viu ninguém vendendo em uma casa de leilões. Você está procurando a pessoa certa. Nossa guilda acabou de derrotar um chefe amarelo ouro ontem e lançou um livro de habilidades para pets, mas a força principal da nossa guilda não tem um caçador, e o resto dos membros caçadores da nossa guilda não valorizam esse bom livro de habilidades. Então estou colocando à venda. Dá uma olhada nisso. Este é o melhor livro de habilidades de pet, Espírito da Chama, e eu só estou vendendo por 10.000 moedas de ouro. Big Cannon estava agindo como... Pegou um livro de habilidades com capa vermelha do inventário e mostrou para Zhang Yang, Espírito da Chama. Os olhos de Zhang Yang brilharam de repente. Será que era essa habilidade? Se for o caso, devo ter encontrado coisas boas. Tudo bem, eu quero isso. Zhang Yang sentiu com grande satisfação. Querida, minha pétala ainda não aprendeu nenhuma habilidade. Me compre um livro de habilidades para animais de estimação. Naquele momento, casal de humanos apareceu diante de Zhang Yang. O nome do homem era Príncipe Supremo da Cidade do Dragão, enquanto o nome da fêmea era Fada da Rosa. A mulher foi abraçada nos braços do macho enquanto ela murmurava. A fêmea era uma caçadora, e havia um tigre de manchas florais atrás dela. O Senhor Supremo Príncipe da Cidade do Dragão deu um tapinha na mão da mulher e falou com Big Cannon com uma expressão arrogante. Quais livros de habilidades de estimação você tem? Me mostra o mais caro. Eu tenho muito dinheiro. Querida, você é tão dominadora. Disse Fada das Rosas com uma expressão admirável. O Senhor Supremo da Cidade dos Dragões tocou levemente o peito da mulher e sorriu com um rosto complacente. Droga, esse era o típico tolo rico. Big Cannon rapidamente acenou com o livro de habilidades do Espírito da Chama para o Príncipe Supremo da Cidade do Dragão e disse: Príncipe Supremo, certo? Dê uma olhada no livro de habilidades deste Espírito da Chama. Ontem nossa guilda derrotou um chefe amarelo ouro e ele deixou cair esse livro de habilidades. Esse é absolutamente um livro de habilidades divina. Como está? Eu sei que Príncipe Senhor Supremo, você é rico. Se o preço que oferecer for muito baixo, significaria que estou olhando para você de cima para baixo, Príncipe Senhor Supremo. Então, 50.000 moedas de ouro será. Embora Big Cannon fosse falado mal, ele era bom em enganar as pessoas, e conseguiu enganar aquele Príncipe Supremo da Cidade do Dragão, deixando-o confuso. Querida, eu quero isso. Fada das Rosas sacudiu o braço do Senhor Príncipe enquanto dizia. Zhang Yang franzia a testa, não se importava com como o grande canhão enganou o Príncipe Senhor Supremo, mas Zhang Yang deve pegar o livro de habilidades daquele Espírito da Chama. Zhang Yang disse, Big Cannon, eu estava de olho no livro de habilidades daquele Espírito da Chama, primeiro. Ei, quem diabos é você? Fada das Rosas encarou Zhang Yang. Big Cannon disse, irmão, ainda não vendi esse livro de habilidades para você. Desculpa, estamos só trocando por dinheiro, né? Príncipe Supremo, ele está disposto a comprar isso com 50.000 moedas de ouro. Cara, por favor, não chame isso de injustiça se você não tem dinheiro. Hoje em dia, todo mundo olha para o dinheiro. Isso ia dar problema. Zhang Yang suspirou e disse, tudo bem, vou comprar isso com 50.000 moedas de ouro. Quem chega primeiro? O Senhor Supremo Príncipe da Cidade do Dragão ficou frustrado e gritou, 60.000 moedas de ouro. Querida, você é tão imperiosa. A Fada das Rosas apoiava Zhang Yang, e algumas mulheres realmente adoravam ver seu homem ostentando sua riqueza por elas. No entanto, Zhang Yang não faria tal coisa como esses ricos tolos, mesmo sendo muito rico, pois não valia a pena. Mas isso estava relacionado ao livro de habilidades do Espírito da Chama. Ele precisava pegar o livro de habilidades. 70.000. Disse calmamente. 80,000. 100,000. 110,000. 200.000. Zhang Yang perdeu a paciência e começou a somar o lance em 100.000. O Senhor Supremo Príncipe da Cidade do Dragão de repente riu e disse, droga, esse cara é um confederado. Você realmente achou que eu sou um tolo rico e não entende o que vocês dois estão fazendo? Droga, se você não é um tolo rico,
Quem mais é o Morpeg, Legendary Guardian capítulo 388. A competição. O príncipe supremo da cidade do dragão não podia acreditar em Zhang Yang, e até o grande canhão também chocado, olhou para Zhang Yang e disse, cara, você não causa confusão só porque eu não vou te vender o livro de habilidades. Você é pobre porque nasceu em uma família pobre e está decepcionado, eu entendo, só não culpe a sociedade por isso. Droga, Zhang Yang não aguentava mais eles. Zhang Yang abriu a janela de troca com a Big Cannon e digitou 200.000 moedas de ouro, mas nunca selecionou confirmar transação. Em Gold's Miracle, a quantidade de dinheiro inserida na janela de troca é limitada pelo dinheiro dos jogadores. Se os jogadores tivessem 100.000 moedas de ouro, não poderiam digitar 100.001 moedas de ouro na janela de troca, nem mesmo uma moeda extra de cobre era permitida. O motivo pelo qual Zhang Yang fez isso foi apenas para provar ao Big Cannon que poderia pagar o preço de 200.000 moedas de ouro. Big Cannon parou de falar. Independentemente de quem fosse o vencedor desse leilão, ele seria o maior vencedor de todos. Pela reação do grande canhão, tanto o Senhor Supremo Príncipe da Cidade do Dragão quanto a Fada da Rosa perceberam que Zhang Yang na verdade conseguiu pagar 200.000 moedas de ouro. Querida Fada da Rosa viu que o Príncipe Supremo da Cidade Dragão não continuou a dar lances, e sacudiu o braço do Príncipe Supremo da Cidade dos Dragões repetidas vezes, agindo como uma criança mimada. 210,000. O Senhor Supremo Príncipe da Cidade do Dragão suportou a dor em seu coração. Ele deve ser por gastar tanto dinheiro comprando um livro de habilidades para animais de estimação que nem tinha certeza. Embora fosse bem rico, não chegou ao ponto de simplesmente gastar o dinheiro como água. Fada das Rosas ficou imediatamente satisfeita com a reação do Príncipe Supremo da Cidade do Dragão e deu um resmungo de nojo para Zhang Yang. Para ela, isso não é mais sobre o livro de habilidades do Espírito da Chama, mas sobre orgulho. 300.000. Zhang Yang não ia abrir mão do livro de habilidades do Espírito da Chama, portanto, continuou licitando com o Senhor Supremo da Cidade do Dragão e a Fada da Rosa. Zhang Yang suspirou internamente ao perceber que agiu quase de formas semelhantes aos dois. A expressão facial do Príncipe Supremo da Cidade dos Dragões havia mudado, e suas veias quase explodiram, pois 300.000 estavam muito além dos limites que ele podia tolerar. O Senhor Supremo Príncipe da Cidade do Dragão enviou uma mensagem particular para Zhang Yang. Desgraçado, saia do meu caminho imediatamente. Caso contrário, vou ordenar que meus seguidores matem até que seu nível caia a 0. Ele não sabia que o jogo já havia revisado essa função. Zhang Yang ignorou o Príncipe Supremo da Cidade do Dragão e falou com o grande canhão. 300.000 moedas de ouro, e rápido, embrulhe logo. Big Cannon olhou para o Príncipe Supremo da Cidade do Dragão, mas o Príncipe Supremo da Cidade do Dragão evitou o olhar do grande canhão. Portanto, Big Cannon sabia o que fazer e disse, certo, fechado. O livro de habilidades que ele pretendia vender por 10.000 havia sido elevado para 300.000, portanto, ele não tinha mais nada a reclamar. Fada das Rosas ansiosa e gritou, querida. Rápido, aumente o lance. Manda ele até a morte. Aumente meu SS. O Senhor Supremo Príncipe da Cidade dos Dragões ficou irritado, virou-se e deu um tapa na Fada da Rosa no rosto. Como o PVP não era permitido na cidade principal, o Príncipe Supremo da Cidade Dragão não pôde dar um tapa na Fada Rosa, mas acenou com a mão na frente da Fada das Rosas dela e deu um tapa no ar. Rose Fairy ficou furiosa e gritou alto, você, esse fraco, não pode lutar contra os outros, então decidiu descontar sua raiva em mim. Seu filho eu prefiro ser por um cachorro, não quero que você me toque. Ela jogou o braço do Príncipe Supremo da Cidade do Dragão e fugiu sem olhar para trás. Zhang Yang já concluiu a transação com o canhão grande e recebeu o livro de habilidades do Espírito da Chama. Ele invocou a tartaruga mítica e deu um tapinha no livro de habilidades do Espírito da Chama, na tartaruga mítica violeta platina, deixando-a aprender a habilidade Espírito da Chama. Após ativar essa habilidade, todo o dano físico do animal de estimação causará dano de fogo. Dura 10 minutos. Tempo de recarga, 1 hora. Essa foi uma habilidade extremamente poderosa. A maioria dos chefes em Gold's Miracle tinha alta defesa física e baixa resistência mágica. Portanto, quando o pet ativa Espírito da Chama, ele ignora completamente a defesa do chefe e causa danos aterrorizantes. Isso também era parecido com o Olho de Águia, de Zhang Yang. Embora
espírito da chama, tenha durado apenas 10 minutos, é suficiente para lutar contra os chefes na fase atual. Ao lutar contra lacaios, não haveria necessidade de ativar uma habilidade tão poderosa. Tchau tá. Quando Zhang Yang planejava entrar na casa de leilões para continuar olhando, viu cerca de 10 jogadores montando cavalos de guerra em sua direção pela esquina da rua. Um deles parecia autoritário, como se fosse uma figura famosa. Hein? Zhang Yang ficou um pouco surpreso por dentro, pois a pessoa que liderava o grupo era alguém que ele conhecia há muito tempo, o coelhinho renegado da família renegada. Os que vinham atrás dele vinham os irmãos Coelhinha. Senhor Príncipe, qual sujeito vulgar despertou sua raiva? Nós, família rebelde, vamos ajudar vocês a destruí-lo. Rogue Bonnie bateu no peito dele enquanto falava, e seu rosto estava cheio de justiça. O príncipe supremo da cidade do dragão riu alto e olhou para Zhang Yang enquanto dizia, bastardo, eu já avisei. Quem lutar contra mim, pagará um preço. Como está? Tenho tanta gente comigo, agora você deveria ter medo de mim. Rogue Bonnie avançou e de repente franziu a testa ao reconhecer Zhang Yang, porque esse sujeito parece tão familiar. Bonnie Bru 3 também avançou e olhou para Zhang Yang com atenção. De repente, ele gritou involuntariamente, ele era o bastardo que nos enganou para dizer somos todos estúpidos nas vilas iniciantes, depois disso ele nos aniquilou. Ele está. Zhang Yu. Fossem membros da família rebelde, príncipe supremo da cidade do dragão ou Big Canon, todos exibiam uma expressão chocante. Desde a competição de espadas voadoras, Zhang Yang se tornou o melhor jogador da China e comandava a guilda mais forte do país. Quem não saberia disso? O Senhor Supremo da Cidade do Dragão ficou surpreso e disse, Zhang Yu, já que você é uma figura famosa, vou te mostrar respeito. Desde que você peça desculpas, estamos quites. Zhang Yang riu e disse, por que eu deveria pedir desculpas? Eu queria esse livro de habilidades primeiro e você queria tirar de mim, e agora chama seu pessoal para se juntar contra mim? Embora eu não goste de causar confusão, isso não significa que eu seja covarde. Zhang Yang não pretendia discutir com o príncipe supremo da cidade do dragão, e como o PVP não era permitido na cidade principal, Zhang Yang avançou diretamente para a casa de leilões. Desgraçado. O príncipe supremo da cidade do dragão ficou extremamente irritado, puxou as mangas e foi atrás de Zhang Yang. Senhor príncipe. Rogue Bonnie rapidamente o parou e disse, Zhang Yang tem Lone Desert Smoke pelas costas, não podemos nos dar ao luxo de ofendê-lo. O príncipe supremo da cidade dos dragões se acalmou um pouco, mas ainda estava irritado e disse, eu não aguento. Se o deixarmos ir assim, como vou encarar as pessoas no futuro? Príncipe senhor, acalme-se, ainda há uma chance no futuro. O verdadeiro homem deve suportar um momento de raiva e esperar o momento e a chance certos para lutar contra o inimigo. Rogue Bonnie pensou e disse, além disso, não podemos fazer PVP na cidade principal. Vamos procurar uma chance de emboscá-lo no mundo aberto. Embora esse sujeito seja o principal tanque da China, como ele pode lutar contra 40 dos nossos povos? Até o invencível King Kong também será derrotado por nós. A hectares, fechado. Fique de olho nele, enquanto esse acordo for feito, eu vou te recompensar. Obrigado, príncipe soberano. Zhang Yang não encontrou coisas boas na casa de leilões. Depois de procurar, usou um pergaminho de teletransporte, e voltou ao Castelo Tempestade. A maioria das missões principais no momento não pôde ser concluída, e o último, fragmento da chave, só podia ser encontrado no mapa nível 90, Mar 10 árido, enquanto o segundo selo da Espada do Devorador Purificador, só podia ser aberto quando ele conseguisse entrar no Reino do Caos, e as outras duas missões principais também só podiam ser continuadas depois que ele entrasse no Reino do Caos. Assim, agora não tinha nada a fazer além de treinar para seus níveis. O uso do Fragment Allspark era muito restrito, pois só podia ser usado no Castelo da Tempestade. Caso contrário, os servos mecânicos invocados por Zhang Yang desapareceriam automaticamente após 5 minutos. Zhang Yang incentivou os membros da guilda a reunirem rapidamente os ingredientes para atualizar o Castelo da Tempestade para uma defesa de cidade de nível 3. Fragment Allspark criava um servo mecânico a cada hora. Teoricamente, 72 servos mecânicos seriam criados em um dia em tempo real e 7 dias seriam necessários para atingir o número de servos mecânicos para acomodar uma defesa de cidade de nível 2.
Os membros da guilda do Lone Desert Smoke foram bastante solidários, pois todos buscavam agressivamente os ingredientes para melhorar a defesa da cidade de nível 3, como Zhang Yang os incentivou. Claro, Zhang Yang não permitiria que os membros da guilda trabalhassem de graça, e ele comprava todos os ingredientes pelo preço de mercado. Depois de um dia, Zhang Yang e seus membros da guilda enfrentariam o oponente da semifinal em batalha, que era a subguilda do Lone Desert Smoke. De fato, foi uma batalha entre Lone Desert Smoke e Lone Desert Smoke. Devido aos comandos excepcionais do Mountain Mover, a subguilda teve desempenho competitivo em vez de atuar como uma guilda de baixo nível. Eles continuavam vencendo adversários e superando dificuldades, e finalmente, enfrentaram sua guilda principal nas semifinais, o que deixou muita gente impressionada com a capacidade da subguilda de Lone Desert Smoke. Claro, o sábio do assassino de deuses, o mestre da guilda do sábio do caminho de Deus, ficou extremamente arrependido. Ambos os lados travaram uma batalha amigável e, por fim, a subguilda automaticamente desistiu da batalha. Como resultado, a subguilda iria lutar contra a Imperialski Radiance pelo terceiro lugar. Depois de um tempo, a batalha entre Imperialski e Radiance terminou e Imperialski finalmente venceu a batalha, o que fez com que a batalha de vingança de Radiance fracassasse. Isso também significava que o final da Guerra das Guildas era semelhante à final da competição Soaring Swords, que era uma batalha entre Lone Desert Smoke e Imperialski. Esse final também gerou muitas discussões no fórum, já que Imperialski também enviou um exército cibernético para criticar a Lone Desert Smoke, já que uma guilda de nível 3 estava sendo opressora com uma guilda de nível 2. Mesmo que vencessem a batalha, teriam vencido de forma vergonhosa, o que envergonharia a guilda mais forte da China. Zhang Yang nem se preocupou com isso e não falaria sobre justiça com o céu imperial. Além disso, ele aumentou o nível da guilda matando o chefe e o chefe deixou cair uma ordem de melhoria da guilda de nível 3. Ele pagou muito por isso, porque Zhang Yang deveria abrir mão dessa superioridade. Depois de um dia, a batalha entre Lone Desert Smoke e Imperialski finalmente começou. Anteriormente, ambas as guildas lutavam entre si em menor escala, e não tinham uma guerra entre si. Portanto, essa guerra de guildas atraiu muita atenção. Inúmeros jogadores foram até os assentos da plateia e estavam prontos para aproveitar a guerra entre duas guildas fortes. Certamente, quase 90% das pessoas acreditavam que Lone Desert Smoke venceria a vitória final. Afinal, todos já tinham visto a capacidade do Lone Desert Smoke. Além disso, o número de pessoas do Lone Desert Smoke era mais da metade do oponente. Se Lone Desert Smoke não conseguisse vencer, seria duvidoso que fosse uma disputa unilateral. Morpeg, Legendary Guardian capítulo 389. Sailor Moon. Mesmo que todos já tivessem adivinhado o resultado da competição, todo o processo da batalha foi realmente fora das expectativas. Foi totalmente um massacre unilateral. Sob o comando tático de Mountain Mover, o Lone Desert Smoke exibiu seu poder explosivo de batalha ao público ao derrubar Imperialski com apenas um estalar de dedos. Foi realmente lamentável ver como um grande exército de poder absoluto foi desfeito por um super tático do lado inimigo. A diferença de apenas uma pessoa pode realmente fazer diferença. Durante a competição, Zhang Yang também permitiu que Fatian e a subguilda se juntassem à guilda principal de propósito. A intenção era que cada um deles ganhasse sua própria montaria de batalha, Grau Grai Silver. E isso realmente aconteceu, porque esse sistema de competição estava cheio de brechas para explorar. No momento em que Lone Desert Smoke garantiu sua posição como campeão da competição, até mesmo os membros recém-integrados, como Fatian e os membros restantes da subguilda, receberam as recompensas, serem elevados em 3 níveis e um grau Grai Silver, montaria de batalha, cavalo flamejante carmesim. Mais tarde, Zhang Yang organizou para que Fatian, o Mountain Mover, os membros da subguilda, voltassem para a subguilda com a intenção de que eles participassem da competição pelo terceiro e quarto lugares, que estava prestes a começar daqui a pouco. Quando Mountain Mover liderava os membros da subguilda, considerada muito mais fraca em batalha, era óbvio que o desempenho e a demonstração de força da subguilda claramente melhoraram muito. Eles realmente venceram a partida contra a Radiance usando a tática guerrilheira 1 e garantiram o terceiro lugar na competição. O que foi considerado um desperdício foi que Zhang Yang não participou e perdeu a chance de receber a recompensa da vitória,
junto com a subguilda. Era simplesmente sem sentido. Se ele soubesse que também ganharia recompensa só por estar na subguilda, teria se colocado na subguilda e se elevado a mais um nível. Não é à toa que essa era uma competição única na vida, pois havia simplesmente muitas brechas para explorar. Não havia nada justo para começar. Agora que os membros da Fumaça do Deserto Solitário tanto na guilda principal quanto na subguilda tinham suas próprias montarias de batalha, de grau cinza prateado e aço preto aço dos prêmios, toda a força da Fumaça do Deserto Solitário definitivamente se colocou acima de todas as outras guildas no servidor da China. Além da guilda em grande escala Imperialski, nenhuma outra guilda consegue enfrentar a Fumaça do Deserto Solitário, pelo menos não no servidor da China. As outras guildas que podem ameaçar a Lone Desert Smoke são as guildas de alto nível das outras 7 regiões principais. Afinal, não importava a competição da espada voadora ou a competição de guerra das guildas, essas competições eram realizadas separadamente em regiões diferentes. Então, havia um total de 14 campeões em todas as 7 regiões principais. Depois de adquirir a recompensa de nível mais 3, Zhang Yang chegou ao nível 85, mas ainda assim, está cercado pelos melhores jogadores do servidor. Mais 3 dias se passaram. O Castelo da Tempestade foi atualizado com sucesso para um castelo defensivo territorial de nível 3. Enquanto isso, Zhang Yang tem estado ocupado criando mais de 200 servos mecânicos de nível Elite. Com mais de 100 servos mecânicos restantes de suas batalhas anteriores, o exército desses servos mecânicos havia chegado a um total de 400. Zhang Yang tinha planos para esses servos mecânicos, para usá-los como elemento surpresa em tempos de desespero. Para esconder o exército da vista de todos e mantê-lo como elemento surpresa, Zhang Yang usou propositalmente seu privilégio como barão do Castelo da Tempestade para criar um armazém secreto, para guardar o exército. A cada dia que passava, havia um incremento de 72 criados no armazém. Levou apenas cerca de 7 dias para que o número deles atingisse a capacidade máxima para a defesa do castelo de nível 3. Zhang Yang se sentiu mais relaxado nos dias seguintes, porque não precisava mais correr para completar missões, desde que subisse de nível e criasse algumas poções para se manter no ritmo, estaria no ritmo. Desde que adquiriu a habilidade, Intuição do Alquimista, ficou obcecado por fazer poções. Sempre ansioso pelas surpresas de suas transmutações aleatórias, ele nunca se cansaria disso. Mas não é como se ele pudesse relaxar no progresso como quiser, ou jogar casualmente. Em outras palavras, o jogo está sempre cheio de competições e disputas. Tudo começou há alguns dias. Vários assassinatos e emboscadas aconteceram contra os jogadores de Lone Desert Smoke, que foram enviados para as minas para coletar alguns materiais. Isso fez a produção da guilda cair drasticamente. Nem todos os jogadores se inscreveram para serem guerreiros e lutadores de topo. Também havia jogadores que entravam todos os dias para viver uma vida tranquila, minerando e coletando materiais à vontade, para serem vendidos no mercado por ouro. Eles não tinham equipamentos de alto nível, nem níveis que acompanhassem o ritmo do jogo. Como eram jogadores tão pacíficos, eram alvos fáceis. Essa situação escalou a ponto de Andrei Chotis ser forçado a organizar escoltas para proteger esses jogadores pacíficos. Mas os culpados eram astutos e astutos, porque simplesmente evitavam fazer qualquer coisa e se escondiam quando encontrarem aquele grande grupo de jogadores, enquanto massacram os jogadores se o grupo for pequeno. Esse tipo de problema causou grandes incômodos para Lone Desert Smoke. Afinal, os jogadores tinham que se defender por si mesmos, cada um por si. Então até os defensores eram sobrecarregados às vezes. Esses culpados são muito bons em se esconder, porque até agora ainda não se expuseram a si mesmos. Isso apresentou uma situação impotente para Andrei Chotis resolver. Ele só conseguiu aumentar o número de jogadores na escolta. E naquele dia, Zhang Yang acabara de criar um servo mecânico com um pouco de fonte de fragmento de cinza, e estava pronto para usar seu charme do amante, para se teletransportar até Sunshio. Ele queria evitar qualquer meio de transporte antes de ir direto para o grind de nível. De repente, ele recebeu um convite em grupo. Esse convite veio de uma jogadora chamada Sailor Moon 2. Zhang Yang olhou as informações do personagem do jogador e percebeu que ela era, na verdade, uma das integrantes do Lone Desert Smoke. Ele aceitou imediatamente e entrou para o grupo de 3, transformando-o em um grupo de 4. Líder de equipe, Sailor Moon, conjuradora humana. Nível 62.
Membro da equipe, Sailor Shibimuon 3, Conjuradora Humana, nível 62. Membro da equipe, Sailor Mars 4, Conjuradora Humana, nível 62. Zhang Yang não conseguiu evitar soar em silêncio. Será que ele acabara de entrar na festa Sailor Moon? Mestre da guilda, por favor, nos ajude. Sailor Moon gritava no canal da festa, sua voz cheia de raiva e impotência ao mesmo tempo. Zhang Yang franziu a testa. O que houve? Tem um monte de gente grudada na gente, dizendo que só quer ser nossa amiga. No começo, não nos importávamos nem um pouco, mas eles vinham nos seguindo e nos assediando, e então começaram a bloquear nosso caminho, fisicamente. E quando estávamos prestes a usar nossos pergaminhos de teletransporte, eles nos interrompiam. Eles não tinham intenção de nos matar também, só estão bloqueando a nossa saída. Agora estão tentando nos forçar a ser namoradas do chefe deles. Sailor Shibimuon falou. Esses desgraçados estão sendo uns. Sailor Mars ferveu de raiva e disse, mestre da guilda, acabamos de entrar na guilda há pouco tempo, e não sabemos quem chamar para pedir ajuda. A primeira pessoa que pensamos foi você. Por favor, nos ajude. Embora essas três garotas não estivessem falando em ordem, Zhang Yang conseguiu decifrar as peças. Além disso, as vozes deles eram tão parecidas. Com apenas um segundo de distração, alguém teria perdido a noção de quem estava falando naquele momento. Quantos são essas pessoas? Zhang Yang perguntou a eles. 10. Sailor Moon respondeu instantaneamente. Se o número for enorme, então Zhang Yang terá que convocar um grande número de pessoas também, mas como são só 10, ele definitivamente pode enfrentá-los sozinho sem problema. Enquanto cavalgava em Witei, Zhang Yang soltou um grito curto e avançou em alta velocidade na direção das Sailor Moons. Ele informou pelo canal do grupo, só aguente mais um pouco, eu estarei aí antes que você perceba. Mestre da guilda, você deve trazer mais homens. Isso mesmo. Dá uma surra neles. Isso está nos deixando loucos. As três garotas conversavam ao mesmo tempo, e Zhang Yang não conseguia decifrar nenhuma informação. Tudo que ele conseguia ouvir era algum barulho. As Sailor Moon não estavam muito longe do Castelo da Tempestade, então Zhang Yang levou apenas cerca de 20 minutos para chegar. Havia mais de 10 jogadores homens presentes no local. Eles eram de profissões diferentes, raças diferentes. Esses homens cercavam três garotas de túnicas brancas. Eles os tinham presos ao lado de um lago, cercados por metade de um círculo de homens, com as costas encostadas no lago. Esses homens não atacavam, e todos sorriam como. Eles se curavam sempre que as garotas os atacavam. E sempre que as garotas tentavam usar seu pergaminho de teletransporte, elas esperavam o momento certo e lançavam um ataque contra elas para interromper o teletransporte. Zhang Yang não pôde deixar de sentir vergonha como homem. Pela primeira vez em Gold's Miracle, ele está realmente vendo jogadores tão imorais. Então, qual a diferença entre esses jogadores e aqueles bandidos que tomam liberdades com as garotas nas ruas? A única diferença é que existem policiais no mundo real, mas em Gold's Miracle, esse tipo de gente pode fazer qualquer coisa suja que quiser sem precisar se preocupar com policiais. Olhando mais de perto, essas pessoas são daquela guilda de bandidos, chamada Família Rogue. E aquele garoto imundo, príncipe supremo da Cidade do Dragão, estava entre aqueles bandidos. Maldição! Saiba que esse sujeito realmente fez Zhang Yang parecer no noivado anterior. Ele deveria ter adivinhado, tirando aqueles bandidos da Família Rogue, nenhum outro jogador faria algo tão vergonhoso. Zhang Yang deu um tapinha em Witei e avançou contra eles, com um longo salto e um chofe. Ele colidiu com os dois curandeiros que estavam atrás dos outros arroaceiros. Havia um total de 11 capangas, 2 deles curandeiros, 2 conjuradores, 3 ladrões, 2 caçadores e 2 guerreiros. Quem está aí? Enquanto esses arroaceiros focavam sua atenção nas 3 garotas, nunca pensaram ou esperaram que um homem avançasse de repente. Foi até que a espada de Zhang Yang chegou ao pescoço de um curandeiro que eles perceberam o que estava acontecendo. Se dependesse de um jogador experiente e habilidoso, ele simplesmente ativaria grito de terror para aterrorizar Zhang Yang com um efeito de restrição momentânea. Mas, bons jogadores habilidosos eram raros de encontrar hoje em dia, e esses são meros arroaceiros da Família Rogue. Como seria possível encontrar jogadores bons e habilidosos em uma guilda como essa? Menos 4,193. Zhang Yang balançou seu passe de espada e o curandeiro foi ferido.
Esse valor era um terço de toda a sua barra de vida. Enquanto isso, Zhang Yang havia conquistado um total de 37 pontos de fúria. Porque quando ele estava avançando para os bandidos, ele já tinha ativado Fúria Sangrenta, e agora tem um total de 67 pontos de fúria na barra de fúria. Ataques normais não vão ativar o tempo de recarga comum dos conjuntos de habilidades. Então Zhang Yang balançou sua Espada do Devorador Purificador, com varredura horizontal. As faíscas da espada voaram pelo ar, e os 7 jogadores da família Rogue foram atingidos com danos que variaram de 7.700 a 8.500 no mesmo momento. Houve um ataque crítico em um dos conjuradores, que matou instantaneamente o sujeito. Esse foi considerado um bom golpe. Então, o efeito especial da Espada do Devorador Purificador entrou em ação, e outra onda de danos, em torno de 7.000 mais, foi infligida a todos os arroaceiros na área efetiva. Arg, o choro miserável continuou e mais 3 capangas foram mortos e transformados em luzes brancas, um após o outro. O Itei continuou atacando com as suas garras, causando aproximadamente 5.000 de dano em cada ataque. Para os bandidos que ficaram com poucos pontos de vida, esses ataques com tanto dano seriam fatais. Um toque já é um toque de morte. Zanyu. Um dos capangas finalmente fixou os olhos no rosto de Zhang Yang e o reconheceu. Quando finalmente identificou quem era o agressor, ficou chocado e irritado ao mesmo tempo. Toda a expressão mista ficou evidente em seu rosto. Nós nem tocamos em um fio de cabelo da sua cabeça, porque nos emboscariam. Não pense que pode fazer o que quiser só porque é o mestre da Guilda da Fumaça do Deserto Solitário. Ah! Zhang Yang se divertiu e riu muito. Um bandido realmente tentaria apelar para a sua civilidade. Foi realmente algo para lembrar. Capangas fedirentos. Sailor Mars lançou uma bola de fogo sobre o Senhor Supremo Príncipe da Cidade do Dragão e começou a lançar o feitiço para chama explosiva. Como é isso? Bem feito. Nunca pense que nós, meninas, somos feitas para ser intimidadas. As meninas gritaram de agitação ao mesmo tempo, dificultando ouvir suas palavras. Sailor Shibimoon e Sailor Moon também lançavam bolas de fogo para os capangas e começaram a lançar suas próprias chamas explosivas, também. O Senhor Supremo Príncipe da Cidade do Dragão ficou chocado. Coelho renegado, você não disse que iria torturá-lo até a morte? Agora que ele já está aqui, por que você não está fazendo isso? Rogue Bonnie estava franzindo de suor frio, ele só queria dar um jeito mimado e rico. Agora que Zhang Yang e seu Lone Desert Smoke estavam em seu auge, quem ousaria desafiá-los agora? Qualquer um que fizesse isso estaria cometendo suicídio. Poderia ter sido muito melhor se aquele garoto rico e imundo pudesse simplesmente esquecer tudo que ele já disse para dar o pelo menos e não tocar no assunto de novo. Zhang Yang balançou a cabeça. Você está encurralando e importunando meus membros da guilda, e ousa questionar porque eu, como mestre deles, invadiria e interromperia vocês, arroaceiros. Ah! Vejo que suas cabeças foram esmagadas por um burro. Apanhados por burros tantas vezes que nem conseguem pensar direito. Eles têm ovos mexidos no lugar de cérebros. Eu diria que esses bandidos nem tinham cérebro, para começar. As 3 Sailor Moon falavam e riam ao mesmo tempo. Embora Zhang Yang ainda estivesse falando, suas mãos ainda balançavam a arma sem pausa. Ele já estava equipado com quase um conjunto completo de equipamentos violeta platina, e a arma em suas mãos era uma arma nível 90 violeta platina. Então, fosse seu ataque ou sua defesa, ele era tão poderoso que esses arroaceiros deveriam temê-lo a ponto de fugirem ao ver. Por outro lado, esses arroaceiros da Rogue Family tinham acabado de alcançar o nível 70, e tinham acabado de comprar alguns equipamentos cinza prateado de nível 70. Então, seus ataques não conseguiram nem causar dano físico em Zhang Yang, nem um pouco. Embora seus ataques do tipo magia ainda pudessem representar uma ameaça para ele, aqueles 1.000 a 2.000 flashes de dano não significariam nada diante dos 100.000 mais pontos de vida de Zhang Yang. Mesmo que Zhang Yang ficasse parado e deixasse que eles o atingissem, levaria horas, ou até mais, para esvaziar sua barra de vida. Sem contar que Zhang Yang tem a ajuda das 3 garotas Sailor Moon. Embora seus níveis não fossem tão altos e o equipamento não fosse tão bom, o fogo focado de 3 conjuradores era obviamente muito poderoso. Serviu muito como apoio lateral. Em um breve momento, eles já haviam enviado todos os arroaceiros, incluindo o Príncipe Supremo da Cidade do Dragão, para o cemitério.
Acabamos de provar para eles que meninas não devem ser intimidadas. Empilhem os corpos deles. Certifique-se de que eles entendam a mensagem. Sailor Shibimuon parecia fazer gestos ameaçadores ao dizer isso. Zhang Yang olhou para os rostos das 3 garotas e entendeu por que aquele príncipe supremo da cidade do dragão estaria tão interessado nelas. As 3 garotas tinham quase exatamente os mesmos rostos. E os 3 eram bonitos, jovens e cheios de energia juvenil. Embora os jogadores possam personalizar seus rostos no jogo, seria extremamente difícil personalizar seus rostos até que todos parecessem iguais. Só os rostos naturais pareceriam iguais, e ao escanear suas feições faciais e fazer alguns ajustes, só eles conseguem tornar seus rostos tão parecidos dentro do jogo. Então, pensando no óbvio, essas 3 garotas devem ser irmãs no mundo real. Pessoas como o Senhor Supremo da Cidade do Dragão nunca conseguiriam resistir a flores tão delicadas. Esse era o principal motivo pelo qual ele ficou por ali, fazendo o possível para impedir que elas fossem embora. Mestre da guilda, você é incrível. Você afastou esses bandidos sozinho. Sailor Mars olhava para Zhang Yang com admiração nos olhos. Zhang Yang riu e disse, é porque vocês me ajudaram. As 3 garotas se olharam e começaram a rir com as mãos na boca, realçando os seios redondos. Vocês 3 são irmãs, não são? Zhang Yang perguntou às garotas enquanto recolhia todos os itens e equipamentos que caíram dos arroaceiros após a morte deles. Embora não estivesse interessado no equipamento, seria melhor pegá-los do que deixá-los lá, esperando os arroaceiros voltarem. Isso deve ensinar um pouco de educação. Sim, na verdade, somos trigêmeos. Sailor Moon apontou para si mesma e disse, sou a mais velha, a primeira a nascer. Esse é o segundo, apenas 3 minutos depois de mim. Por último, mas não menos importante, ela é a mais nova, nasceu 5 minutos depois disso. Ela apontou para Sailor Shibimuon e Sailor Mars enquanto explicava. Zhang Yang assentiu, enquanto tirava 2 dos equipamentos, peças de couro da armadura, e os entregava para as garotas. Aqui está, é a parte de vocês pela nossa vitória. Ei! As garotas pegaram sem hesitar e guardaram na mochila. Então, de onde você é, senhor? Sailor Moon perguntou por curiosidade. Cidade Zusu. Zhang Yang lhes disse. Ah, que coincidência. Estamos fazendo aulas em uma universidade na cidade Zusu. Sailor Shibimuon bateu palmas de empolgação. Você nos fez um grande favor, então, por favor, deixe-nos retribuir com um jantar. Por favor? Isso mesmo, você tem que vir. O pequeno Bin é bom em fazer pratos. Então é isso, amanhã à noite é isso. As 3 garotas conversaram todas ao mesmo tempo e então riram juntas. Zhang Yang franziu a testa ao ver como o convidaram para jantar. As garotas disseram tudo, ele nem tinha aberto a boca ainda. Então, vocês não se importam se eu trouxer mais 2 pessoas, certo? Zhang Yang sorriu. Como pareciam tão sinceros, ele não podia simplesmente rejeitá-los de uma vez. Menino ou menina? Meninas. Suas namoradas? As 3 garotas estavam cheias de curiosidade para descobrir. Vocês 3 são muito falantes. 1. Táticas de guerrilha. Uma forma de guerra irregular em que um pequeno grupo de combatentes utiliza táticas militares como emboscadas, sabotagem, incursões, guerra mesquinha, táticas de ataque e fuga e mobilidade para enfrentar uma força militar maior. 2. Sailor Moon, personagem principal da série de anime Sailor Moon. 3. Sailor Shibimuon, uma das personagens marinheiras da série de anime Sailor Moon. 4. Sailor Mars, uma das personagens marinheiras na série anime Sailor Moon, representando Marte. Morpeg, Legendary Guardiã capítulo 390, a agulha que caiu do palheiro. No dia seguinte, Zhang Yang foi encontrar as garotas, junto com An Shu e Wei Yan. E também Sun Xiu. Elas foram direto ao endereço onde as garotas Sailor Moon. Não, as irmãs Zhaobin deram a Zhang Yang. Então, as 3 garotas são Zhaobin, Zhao Yu e Zhao Shui. Todos eles têm 19 anos. Eles tinham acabado de entrar na vida universitária. A cidade natal deles está localizada no distrito de Jinan. Embora os 3 estudassem na mesma universidade, eram de cursos diferentes, então não podiam ficar no mesmo dormitório. O vínculo da irmandade é forte, pois não podem viver uma sem a outra em suas vidas. Então eles estão alugando uma unidade perto da universidade, para poderem ficar juntos. Inicialmente, Zhang Yang pretendia levar apenas An Shu e Wei Yan, mas ao encontrarem Sun Xiu,
A Rainha do Gelo seguiu sem dizer uma palavra. Zhang Yang ficou realmente chocado ao ver que ela realmente se importava. As 4 chegaram à porta do endereço, e as 3 irmãs os receberam depois. Eles obviamente estavam muito curiosos sobre o relacionamento de Zhang Yang com as 3 garotas bonitas que o acompanhavam. Então, continuaram investigando suas habilidades de interrogatório, esperando conseguir o que queriam ouvir. An Shui agia como uma rainha, fingindo ser namorada de Zhang Yang enquanto falava com eles. Enquanto isso, a Rainha do Gelo queimava em chamas de ciúmes ao lado delas, o que fez as irmãs trigêmeas rirem silenciosamente. Wei Yair também tinha mais ou menos a idade deles e fará o exame nacional de admissão à faculdade em 3 meses, antes de se tornar caloura. Então, os 4 tiveram muitos assuntos que se encaixaram e se divertiram conversando. Depois de jantarem e conversarem um pouco, os 4 se prepararam para partir. Mas quando estavam prestes a sair, Zhang Yang saiu pela porta e, de repente, ele avançou para trás e esmagou a parte da frente de Sun Xiu, que estava logo atrás dele. A Rainha do Gelo corou de vergonha em tom de raiva. Idiota, se você fez isso de propósito, eu te prendo e te levo de volta para a delegacia. Seu peito era a parte mais sensível do corpo, e desde que conhecia Zhang Yang, já tinha perdido a conta de quantas vezes essa parte dela já tinha sido apalpada, esmagada, agredida por ele. SHHH, Zhang Yang se virou e levou o dedo aos lábios, mandando ela calar a boca. Ele tinha uma expressão séria no rosto. Então, fechou a porta lentamente até que houvesse apenas uma pequena abertura perto do painel e disse em voz bem baixa, olhe. O que é tão bonito de se ver. Wei Yair gritou alto perto da porta, tentando espiar também. As meninas espiavam pela pequena abertura perto do painel da porta. Liu Xuan, Sun Xiu e as 2 irmãs ficaram chocadas ao ver aquela mulher. Quem é Liu Xuan? Zhao Yu perguntou por curiosidade. Zhang Yang sorriu e disse, bem, veja só. Não acredito que tentamos tanto encontrá-la, e agora ela aparece na nossa frente. Que coincidência. E um bem suculento. Era para ser um jantar simples com as meninas. Agora era um bingo. Ainda assim, embora ela seja uma suspeita importante em um caso criminal, não há evidências de que ela foi quem incendiou seu apartamento. Então, tenho medo de que, mesmo que eu a detenha agora, nem vamos segurá-la por 24 horas antes que ela enlouqueça de novo. Sun Xiu contou a Zhang Yang. Sem problema, o principal é que agora sabemos onde ela está. Então não há preocupação com ela sendo teimosa e sem falar. Zhang Yang colocou um sorriso sinistro no rosto. Porque estou sentindo que nós 3 somos invisíveis agora. Alô? Agora estamos em outro reino. Ninguém vai se importar com a gente, nem sequer nos ver. Pena da gente. As irmãs trigêmeas começaram a chorar e suspirar ao lado delas. Zhang Yang pegou o celular e disse para o irmão de armas, gordo, vem rápido, vimos aquele desgraçado Liu Xuan. Até o desenvolvimento atual do jogo, os jogadores podem fazer chamadas ou receber chamadas quando estão logados em Gold's Miracle. Os jogadores podem escolher vincular seus números de telefone e seus números de pager à sua conta. Isso torna possível se comunicar dentro do jogo, com os jogadores, mesmo que o interlocutor esteja no mundo real no momento. Certo, estou indo. Sun Shi olhou para Zhang Yang e disse, você não vai fazer algo que eu não gosto, vai? Zhang Yang sorriu vagamente e disse, se você conseguir fazer ela se entregar, eu ficarei feliz em assistir ao lado. Eu vou voltar. Sun Xiu viu que Liu Xuan já havia entrado na casa e fechou a porta, então saiu pela porta. Então ela parou, ficou ali por um tempo e disse, se acontecer algo, ligue para o meu número. Zhang Yang sentiu um lampejo de calor no coração, pois era assim que Sun Xiu costumava expressar seu afeto por ele. É assim que ela se expressa. Depois que Sun Xiu se foi, Zhang Yang também fez An Shui e Wei Yan correrem de volta para casa. Porque o que estava prestes a acontecer não seria uma cena bonita. Zhang Yang se despediu das irmãs Zhao Bin. Ele não queria que os trigêmeos fossem pegos em seus próprios assuntos. Melhor prevenir do que remediar. Logo depois, Gordo chegou às pressas. Zhang Yang olhou para ele e assentiu. É hora do show. Os 2 subirão até a porta da frente da casa de Liu Xiu, prontos para fazer o que precisava ser feito. Eles bateram na porta. Depois de um tempo, a porta se abriu e a próxima coisa que viram foi a cabeça de Liu Xuan espiando pelo painel da porta. Felizmente não havia um buraco mágico na porta, já que esse design parecia muito antigo. As casas daquela área eram consideradas antigas.
Zhang Yang sorriu para ela, especificamente para ela. A expressão facial de Liu Shuyan mudou no instante, do céu para a terra. Lá, ela percebeu que era Zhang Yang. Ela rapidamente empurrou a porta tentando fechá-la, mas bop! Ela sentiu que algo estava preso entre a porta, impedindo-a de fechá-la. Estamos procurando por você há muito tempo, mocinha. Zhang Yang empurrou a porta e retirou o pé que impedia a porta de fechar. Bem, esse Liu Shuyan realmente era digno de ser o cérebro por trás de todo o esquema. Ela se acalmou novamente após um breve momento, então voltou firmemente para dentro de casa. Bem, você deve estar muito cansada. Zhang Yang olhou para o Gorduan e assentiu, e os dois também entraram direto na casa. Zhang Yang, você já é dono de toda a Silk Soft Holdings, o que mais você quer? Enquanto ela implorava, Zhang Yang e Gordinho finalmente a observaram de perto. Essa Liu Shuyan era realmente bonita e tinha um corpo incrível também, como mulher, claro. As partes que deveriam ser grandes são grandes, e as partes que deveriam ser pequenas são pequenas, todas do tamanho certo a ponto de os homens babarem só de olhar para ela. E ela usava um par de salto alto, com meias longas quase transparentes, que chegavam até as coxas. A forma como ela posicionou os pés ao se sentar foi definitivamente sedutora. Zhang Yang deu um sorriso suave e disse, parece que você esqueceu que pegou fogo no apartamento dele. Desastres naturais acontecem por causas naturais. É assim que a natureza funciona, garoto. Por que você culparia um ato da natureza em uma dama fraca e indefesa como eu? Liu Shuyan tentava se compadecer. Zhang Yang balançou a cabeça com uma cara irritada e disse, somos só 3 aqui, pode ser honesta com a gente, sabia? Liu Shuyan começou a falar de forma agressiva. Eu realmente não fiz nada, então quão honesto você gostaria que eu fosse? Essa mulher estava sendo muito cuidadosa, provavelmente preocupada que Zhang Yang e Fatian pudessem ter ativado alguns gravadores. Cada palavra que usava, cada frase que dizia, ela escolhia as palavras com cuidado suficiente. Zhang Yang mostrou um sorriso com os dentes e disse, bem, nós não somos policiais, não precisamos de provas. Liu Shuyan de repente riu alto e disse, então, o que você vai fazer comigo? Me estuprar? Isso é bom, porque faz tempo que não tem um homem na cama. Minha coçada precisa de um bom coçar hoje em dia. Vocês dois podem vir até mim ao mesmo tempo. Mostrem o que tem debaixo da calça. Deixe-me saboreá-los. Bem na frente de Zhang Yang e Gordinho, ela tirou a roupa uma camada após a outra e depois se deitou no sofá. Depois, com uma mão segurando os próprios seios, massageando-os, como se estivesse realmente animada, enquanto a outra mão estava na frente da almofada espessa, tentando enfiar o dedo na entrada entre as almofadas. Ela gemia como um gato, seduzindo os dois homens para que se levantassem e fizessem sua entrada. Que é essa? Que vadia, cara! O Gorduan olhava com desprezo, mas seus olhos já estavam fixos nas partes importantes de Liu Shuyan, e ele simplesmente não conseguia desviar o olhar delas. Vou dar uma lição para ela, pequena Yang. Eu cuido daqui. Gordua, ela é uma cobra, uma demônio. Um bonito e sexy, claro. Mas é melhor você não entrar nela, porque uma vez que fizer isso, não tem mais volta. E Deus sabe que tipo de armadilha ela preparou para você, quando você conseguir. Zhang Yang avisou o Gordon indiretamente. Não se preocupe, eu não disse que vou cuidar daqui. Volte primeiro, espere minhas boas notícias. Zhang Yang assentiu, então se virou e saiu de casa. Depois disso, ele voltou direto para a casa de An Shui. O Gordon não decepcionou Zhang Yang nem um pouco. Em poucas horas, ele já havia contatado Zhang Yang e dito que Liu Shui havia sido resolvida, e que ela já havia se entregue à delegacia e revelado todas as verdades sobre seus próprios crimes. Zhang Yang ficou surpreso e ainda assim confuso. Como aquele gordo conseguiu fazer isso? Então, ele perguntou ao Gordon sobre isso. Como ele sabia, Liu Shuyan era definitivamente muito resistente e extremamente difícil de quebrar sem usar violência. Então, como ela podia quebrar tão facilmente? Ah, essa vadia ama homens por um motivo, né? Então tudo que eu precisava fazer era chamar 20 dos meus irmãos, musculosos e fortes na parte superior do corpo, e também fortes lá embaixo. Alinhei-os diante dela, sem um único tecido cobrindo seus corpos. Também coloco uma pequena pílula azul na boca de cada um antes de deixá-los fazerem seu trabalho. Depois disso, ela se submeteu a tudo. E o mais importante, ela deixou tudo sair, eu gravei tudo.
O Gordon estava rindo muito. Uau, 20 homens com Viagra. A força devia ser forte. Zhang Yang só pôde balançar a cabeça. Gordo, você realmente é imundo, sabia disso? Muito bom, cara. Che, isso é uma tática. Para vencer a batalha sem precisar lutar. Todos os generais famosos usaram táticas. O Gordon disse sem nenhum sinal de vergonha. Mas no fim, aquele Liu Shuyan realmente foi preso depois disso. Pelo menos 20 anos de serviço aguardavam, antes de sua vida, pelo menos 20 anos de prisão. Então, ela definitivamente não será um problema para Zhang Yang, pelo menos por 20 anos. Agora que a ameaça potencial foi removida, An Shu e Wei Yan não precisavam mais de proteção. Então ele decidiu sair da casa deles. Um homem vivendo sob o mesmo teto que duas damas, ainda assim se sentiria um pouco desconfortável com isso, não importava o que acontecesse. Mas seu antigo apartamento e tudo nele tinham sido queimados até virar crocantes. Então, agora, ele só podia pensar em comprar uma casa nova para ficar. An Shu e Wei Yan descobriram que ele estava tentando procurar uma nova casa, então decidiram ajudá-lo em sua busca. Eles o acompanharam em vários locais, a maioria conforme sugestões deles. Os projetos, a localização, tudo deve seguir as chamadas diretrizes. Zhang Yang tentou dizer não às propostas, mas segundo algumas pessoas sábias, uma mulher é como 500 patos. Ele só tinha uma boca, como poderia vencer 1000 patos? Então, no final, ele deixou as meninas decidirem tudo por ele. Mas alguns dias se passaram. O exército de servos mecânicos finalmente atingiu a capacidade máxima de 1000 de uma defesa de castela de nível 3. Então, para aumentar a capacidade limite do número de servos mecânicos que pode produzir, ele deve elevar seu nível atual de defesa do castelo até o nível 4. Para isso, ele precisava de minérios de mineração, adquiridos com habilidades de profissão de mineração de nível 90. Então, era impossível para ele prosseguir no momento. Zhang Yang já tinha alcançado o nível 86, então está a apenas 4 níveis de chegar ao nível 90. Ele também estava ansioso para conseguir a última peça do fragmento da chave dimensional, e se tornar elegível para entrar no Palácio Caído do Império do Céu Imperial. Ele pretendia procurar a arma divina antiga, Espada Meteoro, e completar a missão principal que lhe foi atribuída pela Princesa Serena. Acredita-se que essa missão ligada seja a mais longa que Zhang Yang já recebeu com a história principal. Havia missões entre quests, era extremamente irritante. Claro, a recompensa dessa missão extremamente longa e irritante deveria ser celestial, ou então, qual seria o sentido de tudo isso? Anúncio do servidor. O jogador um golpe de espada conseguiu impedir a ressurreição do Rei Bruxo dos Mortos-Vivos, Iekla, e contribuiu muito para preservar a paz do continente. Este grande feito será publicado na lista do feito glorioso para o mundo admirar. Anúncio do servidor. O golpe de espada do jogador 1 adquiriu nível mais 2, ponto de habilidade mais 1, atributo de sorte mais 1 como recompensa. Zhang Yang recebeu de repente uma notificação no servidor parabenizando o Oni Swordstruck, enquanto ele fazia poções. Bem, isso foi maravilhoso da parte dele. Essa deveria ser uma das principais missões do jogo. As recompensas eram generosas. Só de ver o aumento de nível, a recompensa de pontos de habilidade, o aumento do atributo de sorte, Zhang Yang sabia que devia haver mais, como um livro de habilidades, alguns equipamentos poderosos que fizessem toda a missão valer a pena, e também um pet poderoso como recompensa extra. Oni Swordstruck, um jogador habilidoso, um oponente formidável que não se deve esquecer. Depois de um tempo, An Shui e o resto do grupo começaram a discutir sobre a conquista de Oni Swordstruck na nova missão que ele havia completado. Eles estavam tentando supor qual chefe imperial que derrotou e que tipo de recompensas recebeu. No máximo, só poderia ser um chefe Violeta Platinum. Os oficiais já introduziram antes, chefes de nível mítico só começarão a aparecer nas masmorras de nível 110. Agora que Zhang Yang está apenas no nível 86. Ainda estamos longe de entrar no reino do caos. Disse Sonho Perdido. Todos assentiram para concordar. Zhang Yang então os lembrou. Bem, eles podem ter adquirido algum tipo de habilidade como Dança do Céu e da Terra. Então, da próxima vez que interagirmos com eles, devemos estar prontos para usar nossas habilidades de salvamento. Na verdade,
É uma sorte que a arena proíba o uso dessas habilidades, senão toda a luta ou competição como o campeonato da liga profissional não significaria nada, já que as pessoas apenas ativariam habilidades poderosas e veriam quem morre primeiro. Nenhuma habilidade será mais testada. Depois que o grupo teve sua conversa, logo esqueceram a conquista do Imperialski. Mas isso foi, na verdade, um enorme sucesso para o Imperialski, pois eles conseguiram reconstruir sua imagem e nome no jogo. Embora ainda não sejam tão bons quanto o Lone Desert Smoke, pelo menos eles se destacaram para mostrar sua força ao público. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.